É isso aí, nação rubro-negra, estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final porque tem muita informação para o torcedor rubro-negro. Eu já começo falando que o Atlético Mineiro acabou de ser derrotado por 3-0 para o Palmeiras. O detalhe é que o técnico argentino Jorge Sampaoli foi suspenso. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará o Atlético diante do Flamengo no próximo domingo. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o retorno já. O Flamengo que perdeu no Maracanã por 1-0 no primeiro jogo do Dome no Campeonato Brasileiro. Esse jogo agora ficou importantíssimo. Vai ser uma final de campeonato. O Atlético Mineiro vai jogar com sangue nos olhos e o Flamengo não pode dar mole no próximo domingo contra o Atlético. Perdeu hoje para o Palmeiras por 3-0 e o Sampaoli não poderá comandar aí a equipe na beira do gramado. O Atlético agora tem um jogo a menos com 32 pontos. A gente segue aqui com as informações do nosso Mengão, porque o elenco se reapresentou na manhã de hoje. Após a derrota diante do São Paulo no Maracanã, os atletas que estiveram em campo realizaram aí uma ativação muscular, exercício na academia, e vou trazer para vocês aqui a imagem do CT Jorge Elal Ninho do Urubu. Reparem o gramado do Ninho. Olha aí, você acompanhando na tela. E após a divulgação de imagens do campo do Ninho do Urubu, em péssimo estado, o Dome cobrou muito, né? A empresa que administra o gramado. E é a mesma que administra o gramado do Maracanã, a Greenleaf. Os dirigentes rubro-negros cobram muito essa empresa que é responsável pela manutenção do Maracanã e também do Ninho do Urubu. Todos no departamento de futebol estão chateados com o estado do gramado do Maracanã. É nítido e você acompanha aí na tela a imagem do treinamento de hoje. O gramado do CT Jorge Elal Ninho do Urubu está assim. Bom, duas excelentes notícias. Arrascaeta e Pedro Rocha realizaram uma parte do treinamento junto com os outros jogadores. A torcida está preocupada, e ansiosa pela volta de alguns jogadores lesionados. Você acompanha aí na imagem o Arrascaeta, que não joga pelo Flamengo desde o dia 4 de outubro. Pedro Rocha não está jogando há mais de 2 meses, olha aí, 2 meses sem atuar o atacante Pedro Rocha. Em atividade no Ninho do Urubu, a dupla trabalhou por um período no campo com elenco, sem forçar muito. O Arrascaeta segue ainda em tratamento de dores no joelho, sendo acompanhado por fisioterapeutas do clube. Pedro Rocha está em processo de reforço muscular. A informação que a gente trouxe aqui no vídeo de mais cedo é que o Pedro Rocha e o Gabigol serão reavaliados amanhã para saber se terão condição de enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira no Maracanã, o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Falando agora do atacante Pedro, que igualou uma marca pessoal de 2018. O atacante que foi eleito aí o melhor jogador do mês de outubro e na atual edição, o Pedro é o terceiro maior artilheiro do Brasileirão. E para chegar a 10 gols, precisou de 17 partidas, sendo 11 como titular. Antes, quando ainda defendia o Fluminense, havia chegado ao mesmo número de gols em 15 jogos. Porém, foi titular em todas as ocasiões. Jogou 19 vezes naquele Campeonato Brasileiro, até se lesionar gravemente e ter o trajeto interrompido. Outra curiosidade do atacante Pedro é que o mais recente gol do atacante fez com que o Flamengo chegasse a 90 gols na temporada, em 46 jogos. Somando todos os torneios, Pedro acumula 18 gols nas 35 partidas realizadas com a camisa do Flamengo, o que o deixa isolado como artilheiro do clube em 2020. Pedro tem 18 gols, Gabigol tem 16 e o Bruno Henrique tem 15. Para a gente encerrar, muito se falou hoje do Thiago Maia, volante do Flamengo. O Flamengo conversou com o Lille no início do ano para trazer o jogador por empréstimo. Só que, gente, eu ouvi muito se falando
que o Flamengo ampliou esse vínculo contratual, esse empréstimo do volante Thiago Maia, quando não é verdade. Quando o Flamengo fechou a contratação por empréstimo do volante Thiago Maia, era até o meio de 2021. Então, a definição já aconteceu lá no início do ano, quando trouxe o atleta. Então, não tem por que dizer que o Flamengo conseguiu a permanência do Thiago Maia até o meio da temporada que vem, ou seja, até o meio de 2021. Isso já estava na cláusula de contrato. É claro, o Thiago Maia veio tímido, ganhou a posição, hoje é considerado aí um jogador titular no Flamengo. O Flamengo tem outras prioridades. O contrato de empréstimo do atacante Pedro encerra em dezembro de 2020. O mesmo acontece com o Pedro Rocha. Só que, gente, o Pedro Rocha não está jogando. Ele vive mais no departamento médico do que no campo. Ele vinha até numa sequência boa de jogos, né? Ele se lesionou naquele confronto lá contra o Fortaleza, foi até bem contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo quer um pouquinho mais de Pedro Rocha no campo. O Pedro, essa aí já é a prioridade do Flamengo, a aquisição deste jogador junto à Fiorentina da Itália. E em relação ao Thiago Maia, é o que eu venho falando. O Thiago Maia tem contrato de empréstimo com o Flamengo até meados de 2021. Então não tem que se preocupar, não existe nenhuma novidade em relação a isso. O Flamengo não falou nada com o Lille, que é o clube do Thiago Maia, para estender contrato de empréstimo. Não, o contrato dele automaticamente vai até o meio de 2021, só para situar aqui e trazer todas as informações para o torcedor rubro-negro. Agora é hora de virar a chave. O Flamengo tem um confronto importantíssimo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, é o jogo da volta. O Flamengo tem até venceu por 1-0, tem essa pequena vantagem, mas tem que esquecer tudo e o foco agora é a classificação para as quartas de final. Nós vamos tentar entrar em contato com a Greenleaf, que é a empresa que administra o gramado do Maracanã e também administra o gramado do CT Jorge Elao Urubu, para entender o que está acontecendo, se teremos aí uma melhora no futuro, porque do jeito que está, não dá. E o departamento médico do Flamengo fica preocupado com as lesões. Jogadores, metade aí do elenco, ou mais da metade, testou positivo, e o Flamengo explicou aí que isso deixa sequela em alguns jogadores. Tirando isso, também o fato dos jogadores terem férias forçadas no meio do ano e também a qualidade do gramado. Aí não pode, muita coisa atrapalhando. Na quinta-feira, esse será um dos assuntos que vamos debater aí com o Marcos Braz. Na verdade, não é nenhum debate. O vice de futebol vai dar coletiva no CT com transmissão a partir das 13 horas, 1 da tarde, Flá TV ao vivo. E vamos perguntar sobre a qualidade do gramado, o que o pessoal está achando, se os dirigentes realmente estão impacientes com tudo isso, se eles estão tristes com a situação do gramado, porque eu não gosto muito de comparar, não. 2019 ficou no passado e entrou para a história. Mas o antigo treinador, Jorge Jesus, ele tinha um método diferente de trabalho. Ele cobrava, ele queria o gramado perfeito para os seus atletas. A bola tem que rolar perfeitamente. E o Jorge Jesus, ele chamava, né, os profissionais que trabalhavam no gramado, cuidando do gramado, para almoçar, para tirar todas as dúvidas, para perguntar, para falar, dar a sua opinião. Então é preciso uma cobrança maior em relação ao departamento de futebol, os dirigentes e também o técnico Domi. Eu soube que o Domi tem reclamado muito, ele reclama muito do gramado, não só do Maracanã, como também do CT Jorge Elao Urubu. Nós temos uma imagem, né, que não sai da mente, na Neoquímica Arena. Fomos fazer aquele jogo lá, 5-1, o Flamengo venceu o Corinthians, e não só o Domi, mas o Jorge Gris, o Jorge Guerreiro, seus auxiliares, passando a mão no gramado da Neoquímica Arena. Parecia que estava vendo algo sobrenatural. Mas é verdade, gente, o gramado está muito aquém do que pode estar aí, né, para a altura dos jogadores do Flamengo. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos com novas informações do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.